Eu sou a Júnia Gama, analista política da XP, e estou aqui hoje para contar para vocês o que tem de mais importante aí nesses dias que se seguem nessa corrida eleitoral. Então, na semana passada, a gente falou aqui sobre as expectativas que haviam na campanha de Bolsonaro sobre o 7 de setembro. Ele queria usar o evento para transformar em um grande ato de campanha, para fazer uma demonstração de apoio robusta com aqueles milhares de pessoas que foram às ruas vestindo verde e amarelo em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e assim ter imagens fortes, imagens de impacto para usar na propaganda eleitoral nessas semanas que faltam até o primeiro turno. Então, nesse ponto, ele foi muito bem sucedido. Realmente foram imagens que dão a força àquela narrativa da campanha do Data Povo, que é uma forma de contrapor as pesquisas que têm saído, que mostram sempre Bolsonaro atrás do ex-presidente Lula. Então, nesse ponto, foi bastante importante aquele momento, mas já tem um problema ali acontecendo. Os adversários entraram no Tribunal Superior Eleitoral contra o uso dessas imagens por Bolsonaro, dizendo que ele usou ali um momento oficial, um momento em que ele estava com todo o aparato da presidência da República para converter em campanha. Então, o TSE já deu uma decisão ali liminar de pedir que ele não use essas imagens. A campanha pretende recorrer, mas de qualquer forma tem imagens que podem ser usadas na avaliação da campanha de Bolsonaro. Então, isso foi um momento importante. Aí tem uma expectativa muito grande agora sobre os efeitos que essas imagens, aquela demonstração de apoio tão robusta, vão ter nas intenções de votos de Bolsonaro. Porque nas pesquisas que saíram da semana passada para cá, não houve uma oscilação significativa desses resultados. O Lula continuou ali mantendo a liderança e o Bolsonaro em segundo lugar. Hoje de manhã saiu uma pesquisa FSB que mostrou que Lula diminuiu um ponto e Bolsonaro cresceu um ponto. Mas a gente tem que ainda esperar para ver se isso é uma tendência, se isso vai se acelerar até o dia 2 de outubro ou se essa distância vai ser mantida até o primeiro turno. Hoje mesmo vai ter pesquisa IPEC, ela é guardada com grande expectativa por todas as campanhas. Na quinta-feira tem Datafolha, então está o meio político todo de olho nesses números que vão sair para tentar medir os resultados do 7 de setembro e das propagandas que têm saído, A gente tem visto na propaganda bolsonarista o presidente, o entorno dele, investirem muito no discurso de combate à corrupção, tentando expor esse que é o principal ponto fraco da campanha de Lula, porque há muitas coisas ali a serem recuperadas do passado e a avaliação no entorno de Bolsonaro é que isso ajuda a aumentar a rejeição contra Lula. O Lula, por outro lado, ele tem adotado uma postura um pouco mais combativa também, tem citado questões do governo Bolsonaro, falou dos imóveis que foram comprados com dinheiro vivo. Então ele tenta, para se blindar, fazer também essa estratégia de desgaste junto a Bolsonaro, para que o tema corrupção não fique focado só na candidatura de Lula, mas que isso se divida também com Bolsonaro. Então essas são estratégias que a gente está vendo dos dois lados. A outra que Lula tem tentado é entrar um pouco mais no eleitorado evangélico, um eleitorado que está muito fortemente apoiando o Bolsonaro, é um eleitorado que ele teve de forma muito robusta em 2018 e que ele vinha perdendo ao longo desses anos. Mas desde o início desse ano ele começou a recuperar e hoje ele tem uma dianteira muito grande em relação a Lula. Esse eleitorado é muito importante porque ele é quase 30% dos eleitores no Brasil. Então Lula, semana passada, foi às cidades no Rio de Janeiro que tem uma forte presença evangélica, foi a Nova Iguaçu, foi a São Gonçalo, participou de culto, quer investir mais esse público para ver se recupera um pouco. E tem também o eleitorado feminino, que é um ponto fraco da campanha de Bolsonaro. Eles tentam suavizar a imagem do presidente junto a esse público, onde Bolsonaro tem a maior rejeição. Tem uma diferença de quase 15% de intenções de votos femininos que dão vantagem a Lula em detrimento de Bolsonaro. Uma fala como a que o presidente fez no 7 de setembro, comparando as primeiras damas, o imbrochável que se tornou famoso ali, repercutiu muito. Aquilo ali, a avaliação da campanha de Bolsonaro é que não é positivo para ele, que isso serve para aumentar a resistência do voto feminino em relação
ao presidente Bolsonaro. Então a gente tem visto a primeira-dama Michele Bolsonaro sendo bastante usada nas peças de campanha, ela deve participar de outros atos, Bolsonaro tomando medidas para atrair esse público. Na semana passada, por exemplo, sancionou uma lei que cria o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização contra a violência contra as mulheres. Então, a gente vê medidas nesse sentido, mas essa postura errática de Bolsonaro, às vezes essas escorregadas nas falas, ela serve também para cristalizar essa rejeição do eleitorado feminino. Então, foco no eleitorado feminino, foco no discurso da corrupção da parte de Bolsonaro e da parte de Lula, essa tentativa de entrar no eleitorado evangélico e de manter o eleitorado de baixa renda, que, apesar dos auxílios, Auxílio Brasil em R$600, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista e outras medidas, o Lula continua sim mantendo a preferência desse eleitorado. Então o Bolsonaro também tenta conseguir mais votos por aí. Semana passada a gente viu na peça de campanha também um anúncio de que haveria mais um auxílio de R$200 extras para quem conseguisse trabalho formal. Então são sinalizações a esse público, mas que até agora não tem surtido tanto efeito. Então, a gente vai aguardar para ver o resultado dessas pesquisas importantes que saem essa semana e continuar acompanhando as estratégias de um lado e de outro.